Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência. Peço-vos perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tudo bem, chegamos no terceiro dia. Luiara, deixa eu dar uma olhada na sua mensagem já, pode ser? Eu olho já, tá bom? Vamos só terminar aqui a meditação e eu olho a sua mensagem e a gente conversa, pode ser? Vamos lá. Eu queria falar com vocês hoje. Primeiro, a gente tem que fazer um link entre o que estava acontecendo antes e o que vai acontecer agora. Não é que mudou Nós não vamos mudar a direção do retiro, o retiro continua na mesma direção, nós já vamos começar a falar sobre virtudes. Estava até programado agora, para a primeira aula do dia. Eu não troquei ainda a programação na descrição do grupo, mas estava programado para a primeira aula do dia, se eu não me engano, a virtude da coragem, é o fortaleza. Mas eu decidi falar sobre uma outra coisa primeiro. Antes, vamos lembrar do que a gente conversou ontem. Nós conversamos ontem sobre oração, né? Falamos sobre humildade, falamos sobre vida de oração. Falamos sobre humildade, falamos sobre vida de oração. Eu queria só trazer para vocês uma pequena história, uma pequena história engraçada. É, o homem, a diferença entre um homem e um animal, e essa história, eu devia ter contado essa história ontem, vocês iam chorar de rir ontem à noite. Mas o homem é um animal que reza, né? A gente não vê, por exemplo, animais rezando. Mas tem uma cena engraçada de imaginar, do Dr. Ives Gandra me contou isso aí uma vez num retiro. Imagina a seguinte cena, numa savana, né, um homem e um leão se encontram, né, e imediatamente o homem se joga de joelhos no chão e se põe a rezar. Meu Senhor, me livra desse leão, que esse leão ele vai me matar, é um leão muito grande. O Senhor, perdoe meus pecados, porque esse leão vai me matar, mas me livra desse leão. E ao mesmo tempo, do outro lado, é possível imaginar esse leão também ajoelhando e rezando para Deus abençoar o alimento que ele vai comer agora, né? Senhor, abençoar esse alimento que recebi da vossa liberalidade. É maravilhoso. Imagina o leãozinho juntando as patinhas e até o Bernardo tá rindo. Imagina o leão juntando as patinhas e rezando pela bênção do alimento. Mas isso não acontece porque só os seres humanos têm essa capacidade acima, uma capacidade racional um pouco mais refinada, inteligência e vontade. E é através da inteligência que a gente se comunica com Deus. Os animais não têm essa faculdade, eles não têm inteligência. Eu sei que muitas vezes vocês já ouviram falar de, mas Deus, ou desculpe, Deus, o meu cachorrinho é muito inteligente. O seu cachorrinho não é inteligente, tá? A gente fala que o cachorrinho é inteligente, mas na verdade a gente está querendo dizer que ele é espertinho, né? Que ele aprende alguns truques. Mas o cachorro, ele não é inteligente de fato, ele não consegue se conectar com Deus. Nós, diferente dos animais, a gente é capaz de criar conceitos, né? A gente é capaz de se conectar com coisas imateriais. Os cachorros não. Os cachorros, eles estão presos na materialidade. Os leões também, qualquer outro animal, eles estão presos na matéria. A alma deles é uma alma, não é uma alma material, mas é uma alma muito mais material, vamos dizer assim. Eles ficam aqui, né? Morreu, acabou. A alma deles não é imortal, tá? Bom, depois dessa pequena reflexão, e para que serve isso? Para você se lembrar que
Você recebeu de Deus a capacidade de se conectar com coisas imateriais. Você recebeu essa capacidade de Deus, né, de conversar com Ele, né, de tocar realidades muito mais elevadas do que essa realidade material. Então, optar, né, escolher olhar, escolher viver, olhando pelo menos para essas realidades que são menos materiais, né, procurar sair um pouco da materialidade. Para isso, a gente vai conversar ainda, né, durante esse retiro em alguma das meditações, principalmente na última meditação antes da quarta-feira de cinzas. Na terça-feira, às 20 horas, o Pedro, um amigão meu, vai conversar com vocês sobre a morte, né, sobre o preparo para a morte. Então, a gente vai estar junto, né? Eu vou estar junto também, eu vou estar aqui, mas quem vai conduzir a última meditação do dia na terça-feira é o Pedro, e ele vai falar sobre a morte, tá? Bom, agora eu quero falar com vocês sobre a alegria. E por que que eu quero falar com vocês sobre a alegria? Porque a verdadeira virtude de São José Maria Escrivá não é triste nem antipática, mas amavelmente alegre. Isso está no ponto 657 do livro Caminho. E eu digo isso, e por que que São José Maria Escrivá diz isso? Porque tem muita gente que faz as coisas e os atos parecem verdadeiramente virtuosos. Ah, eu esqueci de colocar o microfonezinho aqui, vai ficar ruim no YouTube, peraí. Muitas pessoas, elas fazem atos que parecem virtuosos, mas que no fundo, bem lá no fundo, não o são, porque fazem com desdém, fazem sem alegria, fazem sem vontade. Então, a alegria, ela é necessária para que nós tenhamos de fato a virtude, né? Não existe virtude sem alegria verdadeira. Não existe virtude verdadeira sem alegria. Então, antes, na hora de iniciar uma vida de oração, antes de iniciar uma vida de oração, é preciso você entender que a nossa relação, e eu falei isso para vocês, acho que nas primeiras meditações, a nossa relação com Deus é a relação de um bebê para um pai. Nós não temos muito o que oferecer para Deus. Então, a vida de oração também a gente começa assim. A gente começa como uma criança que está começando a falar as primeiras palavras, né, que está balbuciando as primeiras palavras. A gente começa a nossa vida de oração assim, como um bebê. É, dizendo, inclusive, não sei se vocês tentaram fazer oração íntima pela primeira vez, se alguém tentou fazer oração íntima pela primeira vez ontem, depois que nós conversamos sobre isso, mas você percebeu que não é uma coisa muito fácil para quem está começando, né? Não é uma coisa muito fácil. Então, para você começar e fazer bem, você tem que entender que você é como um bebê. Agir mesmo como uma criança que está aprendendo a andar, que está aprendendo a falar, que está aprendendo a usar as primeiras palavras, inclusive ser sincero com Deus na oração e dizer para Ele, Senhor, não sei rezar, eu não sei fazer oração. Eu não sei fazer oração, eu não sei o que dizer. Tem até alguma, tem até alguma possibilidade de você não querer fazer oração, né? Esses dias eu estava atendendo um paciente que é ateu, né? E, bom, um ateu não reza, né? Naturalmente, um ateu não reza. Mas a esposa dele é evangélica pentecostal, se eu não me engano. É da Igreja Batista, ela é batista. Mas ele cresceu num lar católico, né? Ele via a avó rezando, mas ele mesmo não rezava, ele mesmo não crê na existência de Deus, mas eles estão passando por um problema agora, e eu convidei ele a fazer oração. Ainda brinquei, né? Falei, olha, você deve estar achando isso muito estranho, um terapeuta te recomendando oração, mas
é uma coisa que você precisa, e eu acho que seria muito bom para você. Você está disposto a tentar de tudo, então por que não oração? Tá, mas eu não acredito em Deus. Então seja sincero, seja honesto. Vocês veem que eu estou começando as meditações dizendo: Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Eu estou falando isso com sinceridade. Eu creio verdadeiramente que Deus está aqui, que Ele está me ouvindo, que Ele está me guiando, que Ele está derramando sobre minha graça para que eu fale, use as palavras corretas para você. Eu creio nisso, eu creio firmemente nisso. Mas um ateu não crê. Então, como um ateu deve começar uma oração? Sendo sincero, fala, Senhor, não creio, não creio. Deus, não vai chamar de Senhor, né? Mas Deus, não creio, não acho que o Senhor existe, não acho que o Senhor existe, não creio que o Senhor está aqui, não, acho isso tudo uma grande bobagem. Mas amo muito a minha família e por isso estou aqui. Porque se o Senhor existe, eu quero te pedir uma graça. Se o Senhor existe, eu quero te pedir uma graça. Eu estou disposto, de repente, estou disposto a continuar fazendo oração, a seguir uma vida de oração, mas eu não acredito no Senhor. Eu estou aqui para te pedir por amor, não a vós, não ao Senhor, mas à minha família. Mas por amor à minha esposa, por amor aos meus filhos, sei lá, tá? Então é assim que Deus espera que você reze, né? Não sei se vocês já perceberam, mas as crianças, elas são naturalmente sinceras. Você pergunta uma coisa para uma criança mais nova, né? Ela dificilmente uma criança vai mentir para te agradar. A criança, ela tende a falar a verdade e ser sincera. Então, se você tentou fazer a oração e não conseguiu, talvez você não tenha sido tão sincero na sua oração. Então, essa é a dica que eu te dou. É uma reflexão antes da meditação sobre alegria. Falar a Deus como uma criança fala com o pai. Como que um bebê falaria com o pai. É assim que você deve falar com seu pai, Deus, com seu pai com P maiúsculo. Agora, quero convidar vocês a conhecer uma virtude maravilhosa, que é a virtude da alegria. As coisas aqui fora, no mundo, principalmente para as pessoas que não têm uma vida contemplativa, mas que têm uma vida ativa. Acho que ninguém que está aqui nesse retiro tem vida contemplativa. Todos vocês têm vida ativa, né? Ninguém está no convento, ninguém está no mosteiro aqui. Então, vocês não têm vida contemplativa, certo? Muitas vezes, para essas pessoas, para nós que não temos vida contemplativa, que temos vida ativa, as coisas do mundo, elas têm a capacidade de engolir a gente, às vezes, né? Pode deixar a gente triste, cabisbaixo, pode fazer a gente perder as esperanças, mas é muito importante a gente se manter sempre alegre. A alegria é uma virtude. A gente tem que estar sempre alegre por dentro e sorridente por fora. Lembrar que o Senhor está perto de nós, lembrar que o Senhor está perto de nós e que mesmo quando parece que nós estamos tendo uma derrota, pode ser que a gente está tendo, na verdade, uma grande vitória. Não sei se vocês se lembram das passagens dos evangelhos sobre a paixão de Cristo, mas ali o que parecia para os apóstolos era que eles estavam vivendo uma grande derrota. Eles estavam vivendo uma grande derrota. Quer dizer, imagina o que Pedro sentiu quando Jesus Cristo se entrega de livre e espontânea vontade para os soldados. Eles não entendiam aquilo. Eles não estavam entendendo exatamente aquilo ali. Pedro até arranca a orelha de um dos soldados com a espada, né? E Jesus diz, não faça isso, já basta. Né? Basta de violência, e se entregou pacificamente, por livre e espontânea vontade. E naquele momento, no momento em que eles viram Nosso Senhor sendo cuspido, chicoteado,
Bom, nós vimos, viram Nosso Senhor ser humilhado, derrotado, e parecia mesmo uma grande derrota. Mas tudo aquilo que aconteceu, tudo que parecia uma grande derrota, o que parecia ser uma grande derrota, na verdade foi uma grande vitória. Era preciso aquela morte de cruz, era preciso aquela morte de cruz para que Jesus Cristo ressuscitasse e nos desse a vida eterna. Então, mesmo que parecia a pior das derrotas do mundo, imagina um homem inocente sendo julgado e condenado à morte mais humilhante que existia na época, que é a crucificação, né? Crucifixão. E ainda assim, isso tudo ser considerado uma grande vitória. É por isso que nas nossas igrejas, nas nossas igrejas, nós temos ali, bem no centro do presbitério, nosso Senhor Jesus Cristo crucificado na cruz, porque a cruz, que parecia mesmo, de fato, uma grande derrota, a cruz, na verdade, é o lugar da nossa salvação. Foi ali que nosso Senhor garantiu para nós a vida eterna. Então, lembre-se desse momento de, entre aspas, derrota de Jesus Cristo e vitória do mundo. Quando você tiver um problema, quando você quando parecer que você está tendo uma grande derrota, lembre-se que os planos de Deus são que a sua alma se salve. E pode ser que aquela grande derrota seja muito importante para a sua salvação. Então, procurar viver essas derrotas com alegria, mesmo as grandes derrotas da vida. Eu sei que algumas podem ser muito grandes, bem desagradável. Perder é muito desagradável mesmo, é verdade. Mas lembra que você pode estar perdendo alguma coisa aqui e ganhando uma recompensa muito grande lá no céu. Quando Jesus ressuscitou, ele não censurou os apóstolos pelas traições, né? Até Pedro, né? Pedro negou 3 vezes. Ele disse: Senhor, daria minha vida por vós, mas nega Nosso Senhor 3 vezes, até que o galo cante, me negarás 3 vezes. Quando Jesus ressuscita, ele não censura os apóstolos pelas traições. O que ele faz? Quando ele vê os apóstolos pela primeira vez, ele poderia ter apontado o dedo, falado: vocês me traíram, me deixaram sozinho, né? Exceto ali João e Nossa Senhora, me deixaram sozinho, me traíram, disseram que não tinham parte comigo, né? Jesus, ele chega nos apóstolos e os deseja paz. A paz esteja convosco. É aquele movimento que nós temos ali durante a missa da paz de Cristo, né? A paz esteja convosco. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. É uma fala que ele diz ali no... Agora não me lembro mais. Mas ele deseja paz aos apóstolos quando os encontra. Poderia ter censurado os apóstolos, mas não. Agora a gente não. A gente se inquieta e perde alegria pelas coisas mais simples e banais. Por exemplo, sei lá, a gente topa o dedão na beirada da cama, ou é fechado no trânsito, né? Você topa o dedão na beirada da cama e xinga, né? Arrebenta, quer arregaçar tudo. Ou então você é fechado no trânsito, xinga o cara, fala, vá para aquele lugar. Aí por coisas, você se inquieta por coisas muito pequenas, e essas coisas muito pequenas te fazem perder a alegria. E a gente tem que lembrar que mesmo as grandes derrotas, mesmo as coisas ruins, que parecem ser ruins que nos acontecem, na verdade, elas são parte da providência divina, né? Tudo isso é oportunidade, não é que Deus controla cada mínimo aspecto, mas são oportunidades de crescimento na fé e santidade. Agora, a gente não deve se apoiar, né, só para a gente finalizar a nossa meditação da manhã aqui,
A gente não deve se apoiar em sentimentos superficiais. A nossa alegria ela não deve ser um sentimento superficial, uma coisa que a qualquer momento pode acabar, né, por qualquer coisinha. A gente deve se apoiar nos sentimentos mais profundos e arraigados. E como a gente cria, como a gente aumenta, né, como a gente aumenta essa alegria na nossa vida? Como que a gente faz essa alegria entrar na nossa alma de forma profunda e permanente? Meditando acerca da filiação divina, né? Se você meditar acerca da filiação divina com frequência, você não vai perder a sua alegria, porque você vai olhar para as coisas, inclusive as desgraças, e aprender que, mesmo nas desgraças, a gente deve dar graças. Então, se você meditar na filiação divina, você vai chegar num momento que você vai parar para pensar e vai dizer: mas Deus é o meu Pai amoroso. Se Deus é o meu Pai amoroso, Ele obviamente não quer que eu sofra à toa. Mas pode ser que Ele queira mesmo, pode ser que seja a vontade de Deus que eu sofra um pouquinho aqui. E o sofrimento, acho que eu vou até falar sobre isso numa meditação. O sofrimento ele é muito bem-vindo. O sofrimento ele é muito bem-vindo às vezes. A gente esquece que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu e sofreu muito. E que às vezes o nosso sofrimento é o que vai nos fazer assemelhar a Cristo. A gente precisa se configurar completamente ao Cristo, e às vezes a gente só faz isso pelo sofrimento. Imagina uma pessoa que teve uma vida inteira para fazer isso, não fez, e aí recebe uma oportunidade grande aí de modificação e de sofrimento para entregar para Jesus, como um câncer, uma doença incurável, uma coisa muito muito horrível, muito cruenta, né, como foi a própria Santa Teresinha, né? Santa Teresinha teve uma morte cruenta, né? Teve depressão profunda, sofreu pra caramba. Ora, o sofrimento ele é muito bem-vindo em algumas situações, em algumas circunstâncias. E quanto mais a gente é capaz de manter a alegria, quanto mais a gente medita acerca da filiação divina, mais a gente é capaz de manter a alegria, mesmo nessas circunstâncias desfavoráveis, digamos assim, ou em situações que a gente julga ser desgraça, tá certo? Vamos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dou-te graças, meu Deus, pelos afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-vos ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Isso aí, pessoal. Hoje, eu não sei se a gente se encontra... deixa eu parar a gravação aqui.